está entrando no ar. A partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 8h31, estamos aqui com mais uma edição do Conversando sobre Saúde. Hoje tem uma jovem veterinária muito querida que vai estar aqui dividindo os seus conhecimentos conosco, né? A nossa entrevistada deste sábado será a doutora Mariana Pérez, médica veterinária formada pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em clínica médica e cirurgia de pequenos animais. Ela trabalha no Pet Show, Rua Getúlio Vargas, 1555, ao lado do Grande Hotel. O telefone é 3423-3188, lá da clínica, aqui em Paranavaí. E o nosso esquema sempre é o mesmo. Você liga 3446-2114, 3446-2107, pode fazer qualquer pergunta que a Mariana está aqui para responder, claro, dentro do tema, né? Dentro da especialidade dela, digamos assim. E se você não tem pergunta, ligue também. A Carol está aqui com todo o pique, né, Carol? Bom dia. Tudo certinho, né? O Paulo também está aqui, a doutora Márcia também está aqui. Liga, deixa o nome e vamos sortear uma belíssima cesta de produtos cosméticos no final do programa, tá bom? Muito bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Mariana. Bom dia. Nós já começamos a conversar um pouquinho sobre a medicina veterinária, até estávamos comentando que essa é uma escolha já que se manifesta geralmente na infância, né? As paixões, né? Geralmente, como nós vemos os médicos veterinários, essa paixão já se manifesta desde pequenos, né, Mariana? Então, a gente vê que o profissional realmente tem amor ao que faz, né? Claro. E já começaremos então a falar sobre o nosso assunto de hoje, né? E agradeço a sua vinda até aqui para a gente poder estar falando um pouquinho. Vamos lá, Milton. Então vamos lá, né? Opa! 8h34, uma jovem, Mariana é recém-formada, não, Mariana? Fazem 3 anos, me formei em 2008. Maravilha. 2008, mas já tem especialização, já tem um bom conhecimento, já uma bagagem interessante, né, Mariana? Muito bonito, uma jovem assim já sabe o que quer, né? Já tá trabalhando, isso é legal. Bom, Mariana, hoje o assunto é um pouco extenso, né? Aqui sempre o assunto é extenso, nós temos meia hora para conversar, a gente acaba geralmente faltando tempo, né? Mas vamos dar início então ao nosso assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre a posse responsável, Mariana. O que você pode me falar sobre isso? Então, assim, a posse responsável, ela é a maneira como você cuida ou trata do seu animal, né? Então, ela vai desde da escolha do animal que você vai ter, se você mora em casa, ou apartamento, o porte do animal, né? Você tem que pesquisar a raça, que mais, né, se adeque a vocês, né, em casa. Cuidar com vacinação, vermifugação, né? E fornecer um ambiente adequado para o animal, ração, água, né? Um ambiente limpo, higiênico. Um ambiente limpo, higiênico, claro. Se você não tem interesse em reproduzir o seu animal, castrar, para evitar, né, a proliferação de animais abandonados na rua, né? Aqui em Paranavaí a gente tem um grande problema quanto a isso, né? Tem a SPAP, que é a Sociedade Protetora dos Animais de Paranavaí,
no qual é recolhido animais semanalmente, que é bem justo por isso, pelas pessoas, pela população não ter ciência do que é posse responsável, né? Então entra mais ou menos nisso, assim. Eventualmente até nós vemos que proprietários abandonam seus animais e, por exemplo, abandonam num saco de lixo, por vezes é muito comum. Na rodovia ou deixam dentro de vias públicas até. Porque na verdade o que a pessoa tem que ter consciência é que quando ela adotar ou ela comprar um animal, ela tem que ter ciência que o cão geralmente vive até 12 anos, mas ultimamente eu ando atendendo paciente com 17, 18, 19 anos. E o gato vive até 18 anos, então assim, ele vai passar um bom período com esse animal, né? E assim, se você adota um filhote, você tem que dar pra ele um tempo até ele se adaptar, porque no começo ele vai chorar, né? Essa semana mesmo eu tive um caso lá no pet, que um rapaz adotou um animal e no dia seguinte ele veio devolver porque o animal chorou a noite inteira, né? Então assim, a gente tem que ter ciência disso, né? Consciência, digamos assim. Que existem problemas, né, que cercam toda essa questão e que realmente as pessoas têm que ter o conhecimento, né, sobre isso e realmente querer, né? Claro. Quais, então, os principais cuidados, Mariana, que nós devemos ter, então, com esses animais? Os animais? Assim, a partir da hora que você adquirir um animal, o mais recomendado é você levar ele até uma clínica veterinária, para um veterinário, né, tá examinando ele, vendo como que ele tá, fazendo a vacina, mantendo as vacinas em dias, que é muito importante, né? Fazendo vermifugação. Animais de pelos longos requerem cuidados especiais, como escovação dos pelos diário, uma vez por semana levar para banho, né? São os principais cuidados. Fornecer ração, né? De preferência adequada, a raça, né? Uma ração de boa faixa qualidade. Etária também, né, Mariana? Existem rações hoje para todos os tipos, né? Enriquecidas. Isso, tem ração para cães com... São rações terapêuticas para cães com problemas renais, cardíacos. Tem para cães filhotes, adultos, depois dos 7 anos, né? Que requerem um pouco mais de cuidados, né? Então são basicamente esses cuidados que a gente deve ter, né? Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem. Olha, a Carol tá aqui, olhando pra mim e falando assim, esse povo tá dormindo ainda? Ligue pra cá, 3446-2114, 3446-2107, deixa o seu nome, que você vai concorrer uma belíssima cesta de produtos cosméticos. Olha, nesse inverno, sabe, aquele cremezinho que você gosta, não vai ter que pagar nada, vai ganhar, né? Basta ter sorte. Então ligue. Agora, se você tem pergunta, pode fazer pergunta, tá bom? A Mariana tá aqui, ela é veterinária, ela é especialista, né, em clínica médica e cirurgia de pequenos animais, uma jovem capacitadíssima para responder as suas perguntas, tá bom? Olha, outra coisa interessante é para não me esquecer que hoje tem vacina, né, doutora Márcia? Isso, Milton. Os ouvintes, hoje, eu acho que até às 17 horas, né, a campanha de vacinação contra a polio. Então, existem postos volantes até às 5 da tarde, nos postos de saúde, na Casa da Vacina, e com certeza existem postos volantes, supermercados, alguns locais no centro, né? Então, os papais e as mamães fiquem ligados e deixem até os 5 anos, todas as crianças devem ser vacinadas. Aí, né, olha, todas as crianças, a doutora Márcia disse. Ninguém pode ficar sem vacina. Bom, vamos então continuar conversando com a Mariana. Mariana, nós temos a pergunta de uma ouvinte aqui,
E ela pergunta qual a função do médico veterinário, né? Então, a função nossa, né, de nós médicos veterinários, é zelarmos pela saúde do animal, né, tanto de pequeno porte, de grande porte, orientarmos a população, né, sobre a posse responsável. Os cuidados que devem ter com os animais. E querendo ou não, nós médicos veterinários temos um papel fundamental na saúde pública, né, porque existem algumas doenças que são consideradas zoonoses, são doenças que passam para os seres humanos, né, para o homem. Então é esse o nosso papel. O papel do veterinário, né, é um papel bem mais extenso somente que isso que nós estamos falando. A gente está falando resumidamente, né? Mas o veterinário está inserido na vigilância sanitária, ele verifica todas as questões de armazenagem, de guarda de produtos em supermercados, em açougues, em restaurantes, né? Então, a função do veterinário é muito grande. Né? Tudo que tem origem animal tem que ter um veterinário, sabe? Então é bem extenso mesmo. Tá ótimo, Mariana. Obrigada. Bom, dentre as questões importantes aqui que eu acho pra gente comentar, vamos falar um pouquinho sobre a toxoplasmose, né? Que é uma das zoonoses. Ótimo, né? Márcia. A toxoplasmose, ela é uma zoonose, né? Que passa para o homem, mas na verdade aí engloba uma série de fatores. Por quê? Porque na verdade todo mundo tem receio em ter gatos, né? Por quê? Porque o gato, ele é o hospedeiro definitivo dessa doença, né? Do Toxoplasma gondii, que é um protozoário, né? Mas por que ele é o hospedeiro definitivo? Porque só nele que o ciclo é completo, né? Então, assim, ela, na verdade, como que se adquire a toxoplasmose? A toxoplasmose se adquire comendo carne mal cozida, carne mal passada, frutas, verduras não lavadas, né? Então entra aí as boas práticas, né, de saúde, né, de lavar as mãos, né, antes de comer, de manipular os alimentos. E é muito mais fácil você adquirir toxoplasmose assim do que através do seu gato, né? Lógico que tem as caixinhas de areia onde os gatos defecam, você tem que limpar, remover as fezes diariamente, onde você pode usar uma luva, né? O que eu recebo bastante pergunta é assim, tipo, pacientes, né, de médicos tão grávidas, no quais tem felino em casa, e elas chegam, doutor, o meu médico mandou me desfazer do meu gato, né? Então não é bem por aí. Ela pode muito bem pedir pro marido dela limpar a caixa de areia. A convivência dela com o gato não vai fazer com que ela pegue, né, toxoplasmose, né? Isso é muito importante. Ou ela ter alguns cuidados, utilizar uma luva, uma máscara, né? Algum tipo de equipamento de proteção, claro, ao mexer, né, com essa areia. Então, porque na verdade o que ela tem que tomar mais cuidado é em não comer verdura, né, mal lavada, mal cozida, e não comer carne crua e carne mal cozida. Esse é o principal cuidado que a gente deve ter. E a principal transmissão da doença. É a principal transmissão, porque querendo ou não, gente, até desculpem o que eu vou falar, mas você não vai ingerir as fezes do gato. Com certeza. Né? Então, eu acho que é o principal cuidado que você deve tomar. Então, os cuidados de higiene realmente devem ser priorizados. Sim. Né? Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade e ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220, e em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Legal, que coisa boa, né? O tempo voa aqui, o tempo voa. Doutora Márcia, tem o Dia da Beleza em Cianorte do Magazine Luiza, é isso? Isso, hoje até o meio-dia
estaremos no Magazine Luiza fazendo dicas, dando orientações de alimentação às pessoas que forem lá, né? Vamos estar fazendo maquiagem, né, aos clientes do Magazine Luiza, e convidamos então a todos a estarem indo lá no Magazine Luiza em Cianorte. Hoje até meio-dia. Hoje até meio-dia. Maravilha. Agora são 8h46. Estamos aí apresentando o programa. Olha, hoje veio pergunta de todo lado, viu, Mariana? Acabou de vir uma pergunta andando aqui. Ela não veio nem por telefone nem pela net. Ela chegou pessoal. Tem um cachorro pelo qual a mãe é uma Rottweiler. O pai é eu nem sei como é o nome daqui. Ele tem 1 ano de idade. O temperamento dele é um cachorro imperativo. Destrói tudo que vê pela frente. Não para 1 segundo, cara, viu? Existe algo para... Tem algum remédio para dar para esse rapazinho? Essa é uma pergunta bem frequente, né? O comportamento animal. Assim, ó, não existe, ele tem 1 ano, né? Ele vai se tornar adulto agora. O que você pode estar fazendo é educando ele mesmo, não batendo, né? Simplesmente reprimindo com um não de voz ativa no tom bravo, né? Medicação a gente usa assim para animais que são mais ansiosos, né? Aí a gente entra com uma medicação controlada, né? Eu acho que nesse caso é mais... Ele ainda é jovem. Ele é jovem, né? Então é mais tá educando ele, né? Uhum. Importância... Adestrando, né? Também seria interessante, né? Ótimo. Mariana, continuando então a nossa conversa, né? Vamos falar um pouquinho da doença do carrapato, né? O que você pode falar? A doença do carrapato ela é bem comum aqui na nossa região, né? A nossa casuística na clínica ela é alta, né? A doença do carrapato é uma doença que acomete os cães, né? É uma rickettsia, é um parasita intracelular onde ele destrói as células vermelhas, né? Onde o animal começa a ficar tristinho, né? Sem vontade de comer, as mucosas dele pálidas, né? Então, assim, é uma doença que acomete os caninos, mas a gente tem formas de prevenir, né? Então fazendo a desinfecção do ambiente, né? Isso é muito importante, né? Lembrando sempre que o carrapato ele sobe parede, ele sobe muro, então não adianta você desinfectar a tua casa e teu vizinho não. O desinfectar, né? O animal não adianta nada você gastar com produto, né? Com carrapaticida para passar no animal e não desinfectar a tua casa, né? Então tem que fazer a desinfecção do ambiente. Existem produtos específicos, você pode estar conversando com algum veterinário, que são vendidos em casas agropecuárias, né? Isso. Que você ali dilui, é super simples de fazer, você passa por todo o seu quintal, em muro, na casinha, né? Na casinha do cachorro, claro, evitando sempre que o animal tenha contato com esse produto, né? E a medicação que você vai usar no seu animal também é super simples, a gente chama de uma medicação Puron, que é passado na pele do animal, na nuca, né? E que fica agindo durante 30 dias. Então, a cada 30 dias eu recomendo estar fazendo uso, né, de um carrapaticida no animal, né? 30. No verão isso se vê mais, né, Mariana? No verão, principalmente, porque é onde o ciclo do carrapato, né, tem continuidade. Então, é onde houve Eles morrem nessa época? Eles não morrem, na verdade eles entram em estado, digamos assim, de hibernação, né? Certo. Aí mais ou menos em setembro, quando começa a esquentar, já começa o surto de novo, né? E para que o teu animal se contamine, o que eu recebo muito é assim, tipo, ai doutora, mas o meu animal não tem carrapato. Mas eu digo assim, a partir da hora que ele teve contato, ele passou na rua, um carrapato subiu, picou ele e esse carrapato estava contaminado, pode ser que daqui a algumas semanas, daqui uns meses ou até anos ele venha a desenvolver a doença, né? Que é a erliquiose canina, né?
Tá ótimo, Mariana. E como nós vemos, muitas vezes as pessoas falam, meu animal não sai de casa, não sai né? de casa. Mas a gente sabe que existem animais que rondam, né, na localidade. E que pode estar levando, né, o carrapato para dentro do habitat dele, né? Do ambiente. Perfeito. Mariana, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia, né? Eu acho interessante a gente comentar. Desculpe, nós temos aqui algumas perguntas, se você puder responder. Sim. A ouvinte Lourdes de Sá, ela pergunta se é normal cair os pelos de gatos comuns, né? E se isso pode ser devido ao castramento. Tá, olha só, Lourdes, na verdade, assim, é comum em algumas épocas do ano. A gente sabe que tanto os cães quanto os gatos, eles trocam a pelagem no verão, início de verão e no início do inverno. No verão vem uma pelagem mais fina, que é para ele suportar o calor, e no inverno vem uma pelagem mais grossa para ele suportar o inverno, né? Então, assim, o que eu indicaria para você é estar observando se ele tem algumas lesões de pele e levando ele no médico veterinário para ele poder estar avaliando, né? E, Lourdes, não tem a ver com castração. Tá, a castração, a única coisa que ela faz é evitar que o animal se procrie, né? Baixa o hormônio, né? Mas não faz com que caia os pelos dos animais. Tá ótimo. E nós temos uma outra pergunta da Nelly. Qual a idade para trocar a ração de filhotes para a ração de adulto? Tá. Nelly, olha só, isso é uma pergunta bem comum, né? Eu sempre indico trocando a partir de 12 meses, porque até 12 meses o animal, até os 7º, 8 meses, o animal já cresceu, mas ele ainda precisa daquele nível de proteína, de nutrientes que a ração de filhotes, né, tem pra ele. A partir de 12 meses é o ideal já estar trocando para uma ração de adulto, né, onde o nível de proteína baixa, né, então seria mais ou menos isso, com 12 meses de idade. Todos os sábados, das 8:30 da manhã até as 9 horas da manhã, você ouve aqui, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 3 minutos, a Carol tá aqui falando, que legal, os pacientes dela são os animais. Os pacientezinhos, né? Os pacientes. Vamos lá então, doutora Márcia. Vamos, então, Mariana, fale um pouquinho, né, das cirurgias, das rotinas, né, na clínica, como que funciona isso? A cirurgia, na verdade, as mais comuns que a gente tem na clínica, como nossa rotina, é a castração, né, tanto de fêmea quanto de macho. Cesárea também é bem comum. E, claro, algumas cirurgias ortopédicas, né. A cirurgia ela é feita com anestesia geral, né? Então o animal passa por todo um procedimento ele tem que ficar em jejum hídrico e alimentar de 12 horas, né? Recebe anestesia, a gente fala de anestesia dissociativa, que são anestesias injetáveis, mas também existe o recurso de anestesia inalatória, né? Onde o nível de segurança para o paciente é muito melhor, né? Isso mais em locais maiores, né? Em Paranavaí a gente tem clínica que tem anestesia inalatória, né? Aí você acaba sendo monitorizado. A parte cardíaca. A gente consegue fazer um monitoramento desse paciente bem melhor, né? Então é feito a cirurgia, né? As fêmeas é aberto cavidade, é tirado o ovário, o útero, né? As trompas uterinas. E no macho é bem simples, é só feita uma incisão ali na bolsa escrotal e retirado os testículos, né? Então é feito os pontos,
o animal vai para casa, ele toma medicação, né, por via oral, às vezes injetável, depende de como o veterinário preferir, né, e não tem perigo nenhum pro animal. E depois de 10 dias ele retorna à clínica para estar tirando os pontos. E uma dúvida minha, eles engordam, Mariana? Então, assim, ó, na verdade, o que acontece? O animal baixa, a cirurgia faz com que baixe os hormônios, a síntese de hormônios, né? Testosterona, né? E nas fêmeas a progesterona, né? Então, assim, baixando esses níveis de hormônio, o animal começa a ficar mais paradinho, né? Não fica mais tão ativo. Então, o que eu recomendo sempre? Castrou, pratique mais exercício com o animal, né? Fazendo as caminhadas, ou o simples fato de você estar brincando de bolinha com ele e diminui, vai gastar mais energia e diminui a alimentação, né? A quantidade de ração que você fornece para ele, né? Igual nós humanos. Se você ficar o dia inteiro lá sentado e comendo, você vai engordar. A partir da hora que você começa a exercitar, você vai começar a diminuir o peso, né? Legal. Agora faltando 4 minutos para encerrar o nosso programa, enquanto as doutoras se preparam para as considerações finais, você pode ligar. Ligue agora. 3446-2114, 3446-2107, para que a gente possa fazer o sorteio. E vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai ganhar uma belíssima cesta de produtos cosméticos. Estou aguardando sua ligação. Mariana, nós estávamos comentando aqui, será que dá tempo? Mas vamos falar um pouquinho, né? Sobre os equipamentos de diagnóstico utilizados na clínica veterinária. Eu acho que é importante a gente falar, tem pessoas que não têm nem ideia disso, né? Os equipamentos que a gente mais utiliza é microscópio, né, no qual a gente faz suave vaginal, né, na época de cio, né, a gente faz raspado de pele para diagnóstico de sarna, né, às vezes alguma micose, que são os fungos, a malacesiose, que é muito comum, né, a gente utiliza também bastante o raio-x, né, para tá vendo problema de traqueia, problemas de fratura, né, são os principais. Diagnóstico final de gestação, no terço final a gente consegue contar os filhotinhos, né, através do raio-x, a gente consegue visualizar a coluna cervical deles bem certinho. Outro equipamento que a gente utiliza muito, que Paranavaí tem, que é feito por uma médica veterinária colega nossa, a doutora Daniele, é o ultrassom, que é muito interessante, sabe? Que não é que nem humano. Então a gente tem a visualização desses órgãos, né? Rim, fígado, né? Vesícula biliar, estômago, ver as trompas uterinas, ovário. Então são os principais. E em grandes centros a gente já tem hoje outros equipamentos mais avançados, né? Sim. Legal, faltando 2 minutos para encerrar o programa. Mariana, você tem 2 minutos para fazer um monte de coisa aí, responder 2 perguntas, falar tchau. Vamos pro sorteio então? Deixa eu ver aqui. Tem alguém que pode dar uma ligadinha rapidinho para eu fazer o sorteio? 8h58. Vamos lá? Mariana, nós temos a pergunta de uma ouvinte, e a Adelina, e ela pergunta se a vacina para o cio faz mal. Então, Adelina, na verdade, assim, a vacina para o cio nada mais é que um nível elevado de hormônio que vai estar inibindo o animal a entrar no cio. Então, o que acontece? Esse nível elevado de hormônio propicia o animal a vir desenvolver principalmente tumor de mama e tumor uterino, né? Então, nesse caso, o mais indicado seria estar castrando o animal, né? Evitar a vacinação, né? Esse contraceptivo. Um risco maior para o animal, né? Se não quiser que o animal procrie, tá castrando, né? Melhor forma que tem. Certo. Né? Legal, então, vamos fazer o sorteio. Espera lá, doutoras. Deixa eu pegar aqui. 8h59. Ninguém. Será que eu vou ter que fazer o sorteio na cumbuca? Vamos lá. Ligeirinho. Corra, corra, corra. Liga pra mim que o programa já chegou no final. Vamos lá. Alô. Oi, alô. Alô. Com quem eu falo? A Nelly. Nelly.
É. Tudo bem? Tudo bem. Aqui também. Fala pra mim, de 1 a 40, um número. 13. Muito obrigado, Nelly. Tchau. Um abraço. O ganhador, a ganhadora, Lourdes de Sá, de Paranavaí. Ô, dona Lourdes, pode ir lá buscar segunda-feira a tua cesta, tá bom? Encerramento, meninas, doutoras, 9 horas, pontualmente. Mariana, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre as doenças de pele, né? Mas o tempo aqui não está a nosso favor para isso, né? Mas eu agradeço muito a tua presença. Eu que agradeço vocês. Gostei muito da tua explanação. Aqui a gente consegue visualizar o teu amor aqui aos animais, né? Dá pra ver o jeitinho que você fala deles, né? Mostra, assim, o amor realmente aos bichinhos, né? Então eu agradeço muito a tua presença. Eu que agradeço vocês por estar aqui, né? Às vezes esclarecendo as dúvidas dos proprietários e podendo fazer com que a população fique mais informada, né? Sobre esses probleminhas, esses temas que a gente abordou. E como nós sempre orientamos, né? Qualquer dúvida, procure o médico veterinário para um diagnóstico mais preciso, né? Já que você que gosta do seu animal, procure realmente dar segurança para ele, né? Então, eu agradeço a tua presença. Obrigada. E mamães, papais, não esqueçam da vacinação hoje até às 17 horas, para as crianças de até 5 anos de idade, tá, gente? Um excelente dia, um excelente final de semana, Milton, é com você. Muito obrigado. Pois é, lembrando que quem esteve conosco hoje é a Mariana Pérez, lá da Clínica Pet Show. Ela atende na Rua Getúlio Vargas, 1555, ao lado do Grande Hotel. Qualquer dúvida, é só ligar para ela lá, 3423-3188. E muito obrigado a Estela, da revista Bem-Estar. Foi através da Estela que nós conhecemos a Mariana, né? Tem mais programa, sábado das 8 às 8h30, conversando sobre saúde. Tchau, gente! Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã, até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento, Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma